Tema do nosso vídeo de hoje: foi multado na lei seca nos últimos 5 anos? Você pode evitar a suspensão da CNH. A Justiça reconhece a novidade por falta de notificação ao condutor. Seja bem-vindo ao canal Eduardo Gomes. Sou especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia. E esse erro da falta de notificação ao condutor acontece em todo o país, principalmente quando o condutor é pessoa diversa do proprietário do veículo. E essa questão aqui não anula somente as multas da blitz da lei seca, como embriaguez e recusa ao bafômetro, mas também outras autuações em que ocorrer essa falta de notificação ao condutor. Vamos analisar aqui qual é esse erro e como você pode anular a sua suspensão da CNH. Antes de tudo, pessoal, lembrando que você não deve beber e dirigir ou até mesmo cometer infração de trânsito. Você deve evitar essas questões por segurança sua e dos outros. Entretanto, você também não pode permitir que ilegalidades aconteçam, porque existe toda uma lei, constituição, e o Estado está vinculado a cumprir as leis para te punir. Se ele comete algum erro na condução do processo, ele não pode punir ninguém por desrespeito às leis. A gente vai trabalhar, por exemplo, com o artigo do 65 e o 65A, que existe, né, a multa de R$ 2.934,70 e 12 meses de suspensão da CNH. Como é que funciona o processo administrativo? Que a gente vai precisar entender para você identificar como é que ocorre a falha. Primeiro, é feita a lavratura do auto de infração, lá pelo agente de trânsito. Pode ser mediante abordagem ou não. Na blitz da lei seca, por exemplo, sempre vai ter abordagem, que vai ser oferecido o teste do bafômetro para você recusar, se quiser, ou até mesmo fazer, e aí vai dar o índice de alcoolemia se você tiver ingerido bebida alcoólica. Depois disso, é cadastrado a autuação no órgão de trânsito e enviada a notificação de autuação para você se defender. Essa notificação de autuação aqui, a gente já fez um vídeo sobre ela, que ela tem um prazo para ser expedida. Se ela não for expedida dentro do prazo, gera aí já o cancelamento também. Depois, se você se defender e for indeferido, ou até mesmo se não fizer nada, tem a notificação de penalidade, que também deve ser expedida em um prazo específico, senão o Estado perde o direito de punir. Você vai ter a possibilidade de recurso à JARE, se quiser fazer o recurso à JARE, e o recurso ao CETRAN. Isso aqui tem que ser oportunizado tanto para o proprietário como para o condutor também. Entretanto, em muitos casos, só é oferecido para o proprietário essas notificações para ele recorrer. Se você pagar a multa, no caso o proprietário pagou a multa e não recorreu, por exemplo, ou se recorreu e perdeu todos os recursos, após toda essa fase aqui todinha, geralmente é instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir. E aí que vai estar o erro, por quê? Porque em muitos casos o condutor ele não recebe a notificação de autuação e nem a notificação de penalidade, apenas o proprietário, quando são pessoas diversas e moram, por exemplo, em endereços diversos. E aí, toda essa fase daqui, ó, para trás, o condutor não fica sabendo. Ele só fica sabendo do auto de infração e da possibilidade de recorrer no processo de suspensão. Então, veja que toda essa fase aqui, para ele, não existiu. Então, a gente tem um erro no procedimento, porque o direito de defesa dele não foi respeitado. Passou todas essas fases aqui todinhas, mas só aqui o órgão de trânsito resolveu notificar ele. E esse erro aqui já foi reconhecido pela Justiça e a gente vai analisar agora com mais detalhes. Vamos ver um caso prático para você entender como é que funciona o processo administrativo e como identificar o erro que pode gerar na anulação da multa e da suspensão. Geralmente, quando o proprietário é diferente do condutor, esse erro costuma acontecer em todo o país. O exemplo aqui que aconteceu é que o condutor com o veículo e cometeu uma recusa ao bafômetro, ou seja, teve abordagem. Entretanto, na hora que o órgão de trânsito foi expedir a notificação de autuação, que oportuniza a defesa prévia, só permitiu a defesa prévia para o proprietário, no caso a empresa locadora. A gente vê aqui, ó, que é uma notificação de autuação, lá atrás era o verso, o destinatário, ou seja, para onde foi enviado, só teve uma notificação enviada, o proprietário, o condutor não teve. E a gente vê aqui ó, que tem a abordagem, que é o Everton. Risquei todo o sobrenome, risquei também outros dados aqui que poderiam gerar identificação, porque o nosso vídeo é para fins didáticos. E aí, justamente, a gente tem um condutor abordado. Se o condutor é abordado, deve ser expedida
duas notificações. Uma notificação de autuação para o proprietário e uma notificação de autuação para o condutor, porque ambos têm direito de defesa. O condutor do veículo, devidamente identificado na abordagem, deve ser sempre notificado da autuação e da penalidade, além do proprietário. Entretanto, mesmo com o condutor abordado e identificado, ocorre em todo o país de somente notificar da autuação e da penalidade de multa apenas o proprietário do veículo, que é exatamente esse caso que a gente está vendo. Aí, supondo que a empresa não tenha feito nada, ou tenha se defendido. Aí chega a notificação de penalidade, se ela não tiver feito nada, ou se a defesa apresentada foi indeferida. E aí, novamente, o destinatário da notificação de penalidade. Apenas a empresa locadora. Não teve notificação pro condutor. Aqui a notificação de penalidade, de multa, vem até o boleto para pagamento. E aí o condutor até agora não conseguiu se manifestar no processo porque nem sabia do processo, já que somente a proprietária era notificada pelo órgão de trânsito. E aí a notificação de penalidade permite apresentar recurso à JARE. Então veja que o condutor também não vai ficar nem sabendo que ele tinha direito a recurso. Ou seja, o condutor cometeu a infração, o condutor é interessado em recorrer, porque senão ele vai ter a carteira suspensa, e o condutor não foi notificado. Então a gente tem aqui um erro processual que todos os órgãos de trânsito costumam mandar as notificações da multa somente para o proprietário. E aí o proprietário às vezes exerce o direito ou não, mas é um direito dele, do proprietário, recorrer, mas também do condutor. E essa falha aqui não pode gerar na suspensão da CNH do condutor, porque se o órgão de trânsito está tirando o direito de defesa dele, como é que eu vou ser punido sem me defender? Se eu sou interessado em apresentar o recurso e o órgão de trânsito não está me dando essa oportunidade. Então, a justiça já reconheceu essa falha aqui, que não pode punir o condutor em razão porque o próprio órgão está cometendo uma ilegalidade, não oportunizando o direito de defesa. Novamente, para ficar mais claro ainda o exemplo, procedimentos na maioria dos casos quando o condutor é diferente do proprietário. Isso aqui é como que acontece na prática. Digamos que eu tenho um amigo que se chama Paulo e é o proprietário e eu sou o condutor. Aí eu vou para uma festa com um veículo emprestado e eu sou abordado e eu caio na lei seca. No caso, a notificação de autuação, na prática, sempre vai para o proprietário, ou seja, eu mando só para o Paulo. Depois a notificação de penalidade também vai para o proprietário, que é o Paulo. E eu que sou o condutor, Eduardo, eu que cometi a infração, não recebi as notificações para recorrer. E aí, o Paulo paga a multa de trânsito. Quando é que eu descubro esse processo? Eu só descubro o processo apenas quando é instaurado o processo de suspensão da CNH por 12 meses, ou quando vou renovar e a CNH já está bloqueada. E eu não tive o direito de recorrer. Agora veja como deveria ser o procedimento nos termos legais. Teve abordagem minha, a NA tem que ser enviada para o Paulo, proprietário, e a notificação de autuação tem que ser enviada também para o condutor, no caso eu. Depois, a notificação de penalidade tem que ser feita para o proprietário, Paulo, e também a notificação de penalidade tem que ser feita para o condutor, eu. Se esse procedimento aqui foi feito de forma correta, aí sim não teria esse erro, porque foi oportunizado o direito de defesa para o Paulo e para mim. O Paulo porque ele paga a multa e eu porque sofro a suspensão da CNH por cometer a infração. Aí o proprietário fica inerte e pode, o condutor, se quiser, recorrer para a JARE. Porque o Paulo fala, não, vou pagar a multa, porque a multa é do proprietário do veículo. Mas o condutor, que vai ter a suspensão da CNH, ele pode recorrer para a JARE. Então veja que aqui foi respeitado os direitos de defesa de ambos. Ambos tiveram a oportunidade de recurso, ambos ficaram cientes do que estava acontecendo e ambos teve o procedimento respeitado. Anteriormente, como eu mostrei lá, só foi expedida a notificação para o proprietário e o condutor só descobre o processo de suspensão lá na frente ou quando já está com a carteira suspensa e o direito de defesa é desrespeitado referente ao condutor. E os tribunais vêm reconhecendo cada vez mais essa ilegalidade, que não pode ocorrer em desfavor do condutor. Os tribunais vêm anulando todas as infrações de trânsito nesse sentido. Existem alguns magistrados que são bem isolados hoje, que é minoria, que entende que basta notificar o proprietário, mas a grande maioria é no sentido de que o condutor tem que ser notificado sob pena de nulidade da suspensão da CNH. Vamos ver aqui,
o TRF da 4ª Região, decisão de 2022. O Tribunal Regional Federal é o que cuida ali, esse 4, da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha a decisão dele. É obrigatória a remessa da notificação de imposição de penalidade da multa, a NIP, ou NP, para o proprietário do veículo e para o condutor infrator, quando estes foram pessoas distintas. Inclusive, teve até manifestação do Ministério Público Federal de que o processo administrativo é nulo e deve ser cancelado quando o condutor não é notificado, uma vez que ele é responsável pela infração. E apenas o proprietário, nesses casos, tem o direito de defesa assegurado. Então, a gente tem uma nulidade referente ao condutor, porque o procedimento está errado em desfavor do condutor. Ele não teve direito de defesa assegurado. E isso, gente, não é apenas nas infrações de embriaguez ou de recurso ao bafômetro. Qualquer infração que isso acontecer, do condutor ser diferente do proprietário e só o proprietário for notificado, é causa passiva aí de discussão de nulidade na justiça. Veja aqui o Superior Tribunal de Justiça em 2021. Tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve este ser notificado acerca da imposição da penalidade, a fim de que lhe seja oportunizada a apresentação de defesas e recurso, não bastando somente a notificação do proprietário. Então, a maioria dos tribunais hoje no país já são no sentido de justamente anular a suspensão da CNH e a multa também, quando verifica esse erro processual que o órgão de trânsito não oportuniza o condutor de se defender, e somente o proprietário no processo da multa. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Não permita que ilegalidades aconteçam com você, porque existem pessoas que precisam da CNH para trabalho e por um deslize ali da vida ali, acaba sendo punida de forma ilegal. E a gente não pode permitir ilegalidades. E se esse erro aconteceu com você, saiba que tem uma possibilidade de discussão e de recuperar a tua CNH que foi retirada de forma ilegal de você. Porque o direito de defesa tem que ser assegurado tanto para o proprietário como também para o condutor. Às vezes, inclusive, não chega nem para o proprietário a notificação. A gente tem vídeos aqui também no canal sobre falta de notificação para o proprietário. Só que pode acontecer com os dois. E geralmente acontece com o condutor, porque justamente o órgão de trânsito só manda para o proprietário, porque o proprietário acaba pagando a multa na hora do licenciamento do veículo. E o condutor não fica nem sabendo de nada. O condutor fica sabendo quando chega o processo de suspensão, aí ele para e pensa, beleza, mas cadê o processo da multa que eu não recorri antes, não tive direito à defesa prévia? Então, se esse erro aconteceu com você, saiba que é possível anular aí e evitar a suspensão da CNH. Se tiver dúvidas, pode mandar nos comentários que a gente está à disposição.